Olá, querida igreja, feliz sábado a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando através das imagens, e certamente estamos todos juntos, conectados em oração e para ouvir a palavra de Deus nesse sábado. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração intercessória pelos nossos queridos irmãos. Recebemos alguns pedidos aqui, né? O primeiro deles, nos unindo ali com os nossos professores da Escola Sabatina, vamos orar pelos nossos irmãos em Manaus, como representantes de todos os nossos amigos e familiares que estão sofrendo com esse vírus. Então nós vamos orar pela cidade de Manaus e também representando todas as pessoas que estão sofrendo com esse vírus. Recentemente também, um pastor querido nosso, o pastor Jairo, faleceu, está descansando agora, aguardando a volta do Senhor Jesus no seu descanso. Dói muito no nosso coração nos separarmos dessas pessoas que nós amamos, amigos que trabalharam junto com a gente na pregação do Evangelho, com grande sucesso no seu ministério pela graça do Senhor Jesus Cristo, hoje estão descansando, né? Então vamos orar por essas pessoas, vamos orar pelas famílias que ainda estão em luto por causa dos seus queridos, familiares e amigos. Vamos orar também pelos nossos amigos que, por causa dessa pandemia, estão desempregados, estão sem conseguir um emprego para viver, para obedecer os mandamentos de Deus, né? Deus disse que nós devemos trabalhar 6 dias durante a semana, mas sem emprego, como que nós podemos obedecer os mandamentos do Senhor? Então, que Deus abra as portas nesse ano de 2021 para as pessoas que estão desempregadas, aqui no nosso contexto, também no nosso país, no Brasil, onde quer que você esteja, se estiver passando por algum tipo de problema, vamos orar também em favor de vocês. Vamos orar também pelas famílias. Nós vemos a cada dia as famílias sendo atacadas de tudo quanto é lado, e a família, a gente sabe muito bem que é um projeto de Deus. Deus, Ele criou a família para o bem da humanidade, e Satanás quer destruir. Vamos orar para que Deus nos proteja os pais, dê sabedoria aos pais para educarem seus filhos, nessa era de tecnologia, de informação globalizada, que sejamos como pais, sejamos sábios no Senhor para ensiná-los, mas também que os nossos filhos aprendam do Senhor. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos adolescentes, pelos jovens, pelas nossas crianças também. E, em especial, conversando com um amigo meu que é missionário no Oriente Médio, eu quero orar também pelos missionários que estão espalhados por todo o mundo, quer seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, onde em muitos lugares do mundo a religião cristã é ilegal, mas eles estão lá pregando o Evangelho com o risco de perder a própria vida. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus continue capacitando eles e também movendo outros missionários para esses lugares que precisam conhecer do amor de Jesus Cristo. Nós temos muitos outros pedidos, mas nós vamos nos concentrar nesse antes de abrir a palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor, com a sua destra fiel, tem nos protegido e tem nos guiado e tem nos levantado a nossa cabeça para ver que, a despeito de todas as dificuldades que estamos vivendo aqui, no cenário atual, no mundo, no nosso contexto local, tudo isso que está acontecendo não vai impedir a maior de todas as promessas, que é a volta do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor tem estendido o teu braço de misericórdia a cada um de nós, e mesmo passando pelos vales de sombra e de morte, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor prometeu isso, que estaria conosco até o fim de todas as coisas, até a consumação dos séculos. Então, Pai, nós queremos orar em favor das pessoas que estão com o vírus, para que sejam curadas por Ti. Aquelas pessoas que foram mais afetadas ainda, que estão sendo objetos de oração para muitas outras pessoas,
pedidos de pessoas que estão nas UTIs, enfrentando essa doença terrível que tem assolado o mundo inteiro. Nós queremos pedir que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia e que o Senhor cure essas pessoas para a tua honra e a tua glória. Mas se porventura, Senhor, essas pessoas fecharem os olhos e sucumbirem a essa doença, que o Senhor seja o consolo aos corações, para que a certeza da volta do Senhor Jesus console o nosso coração e nos dê a esperança de que dias eternos e melhores do que qualquer um desses dias que vivemos aqui, nós vamos viver ao teu lado nas mansões celestiais. Oramos em favor da cidade de Manaus, o Brasil hoje sendo representado, o mundo sendo representado aqui em nossas orações, através da cidade de Manaus. Por favor, eterno Deus, somente o Senhor sabe o que realmente está acontecendo. Então toma, Senhor, cuidado dessa cidade. Nós nos unimos em oração em favor dessa cidade. Nós pedimos que o Senhor também alcance todos aqueles que estão enfrentando esse mesmo problema. Pai querido, oramos também pelos desempregados, por todos aqueles que as portas dos empregos se fecharam, para que o Senhor abra as novas portas, ou crie novas portas, para que os teus filhos possam trabalhar, trazer o sustento para casa, mas acima de tudo, enviar, Senhor, ser fiéis ao Senhor, enviando também a sua fidelidade a Ti, para que o Evangelho seja pregado a todo mundo. Pai querido, abençoe também os nossos filhos, a nossa família, as famílias, Senhor, que nós representamos, que o Senhor conduza cada um deles. E oramos pelos nossos adolescentes, para os nossos jovens, que também são alvos do ataque direto de Satanás. Oro em favor dos filhos e das filhas, oro em favor dos pequenos, para que sejam educados nos seus caminhos. Oro pelos pais, para que tenham a sabedoria dos céus e busquem essa sabedoria para educar as crianças nos teus caminhos. E por fim, Senhor, oro pelos missionários, por pessoas comprometidas, pessoas que veem aquele que é invisível, que pregam a tua verdade com poder, imbuídos pelo teu Santo Espírito, saem pregando o Evangelho, mesmo correndo o risco de perder a própria vida. Muitos perdendo a vida por pregar a mensagem do Evangelho, mas eu quero orar para que o Senhor envie sustento para eles, para que o Senhor envie o poder, para que eles continuem pregando, e para que o Senhor envie trabalhadores, porque a ceifa é muito grande, a seara está madura e precisamos de trabalhadores. Capacita-nos, Senhor, abençoe esses pregadores do Evangelho, abençoe nós também, no nosso contexto local, também missionários locais, que sejamos usados por Ti para pregar o Evangelho com palavras, mas muito mais com as nossas ações, com as ações vindas do céu, através do Teu amor, um amor altruísta. Abra-nos a mente neste momento, Senhor. Vamos abrir a Tua palavra com permissão, permita-nos abrir a Tua palavra em reverência e venha soprar sobre nós a Tua palavra e vivificar a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebi uma notícia que é muito boa, mas se tudo der certo, segundo o pastor Davi Barroso, no próximo sábado nós poderemos estar juntos aqui com uma capacidade reduzida, 25%. Mas se tudo der certo, poderemos estar aqui no templo com 25% da capacidade do templo, que já ajuda grandemente. Vamos orar por isso, orar para que não só 25%, mas a capacidade aumente cada vez mais, e a gente possa estar juntos, celebrando a salvação que nós temos em Jesus. Mas vivemos em dias realmente diferentes. Você que estuda a palavra de Deus, você que tem aberto o livro da profecia, você que tem diligentemente buscado entender o momento em que você está vivendo, você que está procurando respostas para muitos porquês, porque quando nós abríamos a Bíblia há 20, a 30 anos atrás, para aqueles que têm todo esse tempo de vida ou mais, a gente se deparava com escritos de Paulo dizendo: sabe, porém, que nos últimos dias serão dias difíceis.
Eu me lembro que quando dava estudos bíblicos, como um jovem ancião da minha igreja, ou diretor de um grupo há muitos anos atrás, eu usava esses textos, mas eu não conseguia compreender completamente, porque, embora naquele tempo estava realmente muito difícil, as coisas estavam difíceis mesmo, mas hoje, quando abrimos as páginas das sagradas letras das Escrituras, parece que o que o Senhor escreveu, o que o Senhor inspirou os profetas no passado a escrever, quase que 2000 anos atrás ou mais, faz com que o nosso coração se estremeça por estarmos vivendo exatamente nos dias dessas frases, desses versos escritos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escritos pelos profetas, pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo. Saiba, porém, que serão dias difíceis, muito difíceis. E quando olhamos para mesmo tendo a certeza da volta do Senhor Jesus, mesmo tendo a certeza de que Cristo Jesus nos prometeu, e a promessa que Ele nos fez é uma promessa real e fiel, mesmo sabendo que todas as coisas que estamos vivendo já tinha sido avisada por Cristo Jesus, e agora vivendo nessa situação, muitos porquês aparecem quando nós nos concentramos os nossos olhares para o cenário mundial neste momento. Nós vemos, por exemplo, uma mega polarização de ideias, né? Resumidamente falando, entre esquerda e direita, entre capital, entre social, entre comunismo e outras coisas mais, que tem dividido o mundo em suas ideias, inclusive um país como esse, os Estados Unidos, polarizado, dividido, quase que 50% de cada lado. No Brasil a mesma coisa, em outros lugares que se permite uma democracia, nós estamos vendo esse racha. Nós vemos aí ideologias sendo pregadas, ideologias mentirosas, sendo pregadas como verdades que estão confundindo a mente das pessoas. A gente não sabe, muitas vezes você fica pensando, será que só eu estou errado nessa situação? Porque todo mundo está acreditando. Todo mundo está, tudo que estão se falando aí, estão praticando, parece que é verdade, porque não existe nada de errado com eles. Segundo a própria palavra de Deus, quando nós nos concentramos na palavra de Deus, essas ações, essas atitudes que iriam acontecer, homens se inflamando com homens, mulheres com mulheres, lá em Romanos capítulo 1, Paulo falando, trazendo sobre si a própria penalidade das suas ações, Deus entregou eles às suas concupiscências e paixões. O Senhor já nos avisou, mas vivendo nessa época, a gente fica perguntando, será que nós vamos conseguir sobreviver a tudo isso? Aí nós olhamos para os jornais e nós vemos ali guerras acontecendo dentro de cidades, nós vemos corrupções, pessoas que tentam fazer o bem sendo avacalhadas por pessoas que sempre pagaram por o mal, e agora nós vemos muitas coisas disso, intolerância, principalmente da parte daqueles que exigem tolerância, são os que mais são intolerantes. Estamos vendo no cenário mundial, mais do que nunca, injustiça. Nós estamos vendo também os homens tentando fazer aquilo que a profecia já desmentiu. Um governo mundial, o globalismo, o mundo nas mãos de poucas pessoas. Mas a gente sabe muito bem que a profecia é certa. Daniel, no capítulo 2, mais de 2000 anos atrás, recebeu do Senhor a notícia de que antes da pedra cortada sem auxílio de mão, atingindo os pés da estátua de Nabucodonosor, já profetizava que não haveria mais um império mundial antes da vinda do Deus Todo-Poderoso. Então eles vão tentar, mas eles não vão conseguir, porque os pés de barro e de ferro, eles não vão se misturar. Mas olhando para tudo isso, vem as perguntas. Será que, porventura, assim, até o próprio Senhor Jesus falou, quando estava falando sobre o tempo do fim, será que quando vir o Filho do Homem haverá fé na terra? Será que haverá fé na terra com tudo isso? E aí eu compartilho da mesma pergunta do Senhor quando eu olho para esse cenário mundial. Mas essa pergunta se torna particularmente mais forte quando eu olho para dentro da igreja e também para mim. Quando eu olho para mim mesmo. E quando eu olho para a igreja do Senhor, que tem todas essas promessas aqui.
Por quê? O Senhor prometeu muitas coisas para nós. Ele primeiramente prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Então Ele vai estar conosco todos os dias, lado a lado, em nós, por nós, trabalhando, fazendo com que a gente seja mais do que vencedores, dando-nos o poder, capacidade para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus para as pessoas, para ser a antítese do mal, aqui nessa terra, até que o Senhor Jesus volte. Mas a gente olha, a gente vê que as pessoas estão insatisfeitas com a vida espiritual. Isso é muito paradoxal, porque o Senhor Jesus oferece um banquete espiritual para cada uma das pessoas que chega diante dele. Um banquete espiritual é oferecido para mim e para você. No Senhor nós temos o pão da vida. No Senhor nós temos a água. Essa água que quando nós bebemos, flui em nós como uma fonte a jorrar para a vida eterna, que não para. Porque a fonte que o Senhor nos promete é uma fonte inesgotável de recursos. Mas quando olhamos para nós e olhamos para a igreja, nós vemos que essa fonte parece que está a secar, ou já está seca em muitos lugares. Eu me lembro que, esses dias, por curiosidade, eu coloquei uma enquete simples. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Eu quis perguntar só para entender, né? As pessoas que vão visitar ali minha página. E aí eu percebi que, inicialmente, 100% das pessoas estavam dizendo ali, estamos insatisfeitos. Estamos insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei que são pregadoras do Evangelho, pessoas que eu sei que amam pregar, que amam estar envolvidos na missão de pregar. Colocaram lá, estamos insatisfeitos. Mas no final a pesquisa deu mais ou menos 85% das pessoas que visitaram, que responderam, estão insatisfeitas. Mas isso traz muitas perguntas, porque como a gente pode estar insatisfeito, sendo que diante de nós Deus nos oferece tantos recursos? Olhando para o mundo lá fora, pergunta, será que vai achar fé na terra? Será que de alguma forma as pessoas ouvirão de Jesus, ouvirão de Deus? Porque elas querem ouvir muito mais sobre a segurança, ainda que eles próprios vendam a sua liberdade. Nós queremos viver em segurança, ainda que a gente se prive da liberdade. Pessoas estão buscando exatamente isso. Agora, quando a gente olha para a igreja, nós vemos que nós estamos muito aquém daquilo que nós podemos ser, porque estamos vivendo no limiar da história terrestre. E a pergunta vem, mas Senhor, não vai acontecer nada? Será que porventura não vai acontecer nada para que isso mude? Porque quando você estuda a palavra de Deus e você vê o relato de homens ímpios, como por exemplo em Tessalônica, falando assim, os que estão transtornando o mundo já estão chegando, ou seja, pessoas reconhecidas por transtornarem o mundo, mas pouco impacto nós temos feito com tanto poder, com tantos recursos que Deus nos deu. E a pergunta, quando olhamos para fora, até quando nós vamos sofrer tudo isso, Senhor? Até quando iremos aguardar a bendita esperança da vinda do Senhor? Até quando nós vamos ver a igreja? E aí eu falo de a igreja, quando a igreja se refere, a palavra de Deus se refere à igreja, sempre está falando de pessoas. Com uma comunidade de filhos e filhas de Deus que aceitaram a salvação em Cristo Jesus e agora aguardam e querem anunciar a vinda de Jesus. Quando olhamos para todo esse cenário, é meio como se nós nos sentíssemos amarrados, sem poder fazer absolutamente nada. Mas em meio a todas essas perguntas e ideias confusas da nossa mente, quando olhamos para fora, quando olhamos para nós mesmos, quando olhamos para aqueles que professam ser seguidores de Cristo Jesus, estão aquém daquilo que poderiam ser pela graça de Cristo Jesus, nós encontramos Deus repetindo insistentemente que Ele vai voltar.
apesar de todas as frustrações da vida, apesar de todos os reveses, apesar de todos os problemas, apesar de todas as guerras, dores, doenças, violência, injustiça, Deus repete em sua palavra que Ele vai voltar nas nuvens dos céus. E olha que coisa extraordinária. Há tantas referências e promessas da volta do Senhor Jesus, que se fôssemos colocar aqui, dividir com todos os versículos da Bíblia, e colocássemos ali, agrupássemos as promessas e referências da volta de Jesus, chegaríamos ao seguinte resultado: a cada 5 versos da Bíblia, um vai falar da volta de Jesus. Um vai falar da volta de Jesus. Aí eu fico pensando, quando eu pergunto, no meio dessa bagunça que o mundo está vivendo, no meio de poderes que estão trabalhando para controlar o mundo, o Senhor volta e me diz: eu vou voltar. A segunda vinda de Cristo é real e certa. Quando olhamos para o cenário mundial e a injustiça e a violência e as ideologias, o Senhor lembra: eu estou voltando. A promessa da segunda vinda é certa. Quando olhamos para um cenário de falta de fé dentro da igreja, insatisfação entre aqueles que professam seguir a Cristo Jesus, aqueles que declararam fé no Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz: eu estou voltando. O Senhor repete insistentemente em sua palavra que Ele vai voltar. Aí nós podemos ter pelo menos 2 coisas muito importantes. A primeira delas é a esperança, que toda a ordem de tristeza que estamos vivendo e de questionamentos vai terminar. Essas ordens irão terminar. Isto vai acabar porque Jesus vai voltar. Ele vai cumprir a sua palavra. Mas também é uma advertência para nós. Nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Aliás, aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que amam Jesus, aqueles que se apaixonaram por eles, jamais poderá ficar fora dessa, porque será maravilhoso o dia da volta de Jesus. No meio dessas referências, o Senhor não só fala que vai voltar, mas o que vai acontecer quando Ele voltar. Ele vai dizer: olha, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Já parou para pensar naquilo que hoje é a nossa maior tristeza? Aquilo que é a nossa maior tristeza é sepultar pessoas que nós amamos, é tocar ali nas mãos frias de pessoas que nós amamos, que já não é mais ninguém a não ser um ser inerte, sem movimento, que vai deteriorar-se em pouco tempo. Esse momento triste e fúnebre será trocado na volta do Senhor Jesus por um momento de indizível alegria. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, e isso tem que ver que vai ressuscitar aquele que nós amamos, aqueles que nós cuidamos e que nós hoje sentimos saudades. A volta do Senhor Jesus é a maior virada da história. Parece que o mal está ganhando vantagem em todos os lugares, norte, sul, leste, oeste. A gente só vê a supremacia do mal erguendo a sua bandeira contra o povo de Deus. Mas a volta do Senhor Jesus é um checkmate para o império do mal. Vai acabar o mal, não vai existir mais. Então isso traz alegria. Nós vamos poder ver o Senhor Jesus face a face. Nós subiremos com Ele. No meio dessas promessas da palavra de Deus, o Senhor fala não somente que vai voltar, mas vai levar o seu povo junto consigo, mas agora transformados. Paulo repete isso: transformados seremos. Nosso corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. Nossa vida será transformada e nós viajaremos na maior e na melhor de todas as viagens da nossa história. Certamente, posso estar falando aqui para muitas pessoas que já fizeram viagens paradisíacas. Mas olha, certamente não se compara com a melhor viagem que você fez aqui nessa terra. Jesus, quando voltar, vai nos levar com os seus anjos, numa nuvem de anjos. Nós vamos seguir até a Nova Jerusalém, até a terra de Sião, até a terra gloriosa.
nós vamos entrar lá. Então isso de verdade, tudo tem que ver e muitas outras coisas mais. O Senhor vem vindicar o seu povo, o Senhor vem vindicar o seu caráter, a volta do Senhor Jesus. Então o Senhor coloca isso espalhado não somente para nos advertir, mas para dizer que vale a pena estar preparado para esse grande dia. Mas aí você olha para você, e aí vem os questionamentos. Como que eu vou mudar? Como que eu posso mudar dessa situação que eu estou? Porque eu ouvi dizer que eu poderia vencer, mas eu não venço. E o mal que eu tenho tentado vencer, esse tem me vencido. Porque embora a carne seja fraca, ela tem sido vencedora na minha vida. E eu não tenho conseguido progredir, não tenho conseguido maturidade, não tenho conseguido fé o suficiente para continuar avançando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que antes do segundo advento de Cristo Jesus, haverá um outro segundo advento. E mais importante do que estarmos preparados para o segundo advento de Cristo, nós precisamos estar preparados para um outro segundo advento. Porque olha que coisa extraordinária. Do mesmo jeito que o Senhor iniciou na era cristã a sua obra, Ele vai terminar. E como o Senhor Jesus iniciou a sua obra na era cristã? Vamos ver, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler o verso 6, 7 e o verso 8. Vamos ler o verso 6, 7 e 8 do livro de Atos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que promessa maravilhosa. Só para você entender o contexto, certamente você sabe, foi logo depois, o Senhor Jesus ressuscitou, passou algum tempo com seus discípulos, aparecendo aqui, aparecendo acolá, mas antes da sua ascensão, ele recebeu a pergunta dos discípulos. Os discípulos rasgaram o verbo com o Senhor: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar, que o Senhor prometeu antes da sua morte, que o Senhor lá no Monte das Oliveiras tinha falado para a gente? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar? É nesse tempo que o Senhor vai vir pela segunda vez com grande poder e glória? Aí o Senhor falou assim: olha, não compete a vocês, não é importante para vocês entenderem isso agora. O mais importante é o seguinte: vocês receberão poder. Vocês receberão poder. E vai descer sobre vós o Espírito de Deus. E vocês serão testemunhas deste poder. Deste poder que vai catalisar a salvação que foi operado na cruz por Cristo Jesus. O Espírito Santo vai descer e vai capacitar vocês. E vocês serão minhas testemunhas aqui, onde vocês estão, nas cidades aqui ao redor, em Jerusalém, em Judá, Samaria, em todos os lugares, inclusive até os confins da terra. As pessoas ouvirão falar do feito extraordinário que aconteceu aqui por esses dias. Vocês vão receber poder. Então o Senhor começa ali. Ele começa com a descida do Espírito Santo. Os discípulos correram rapidamente, depois da ascensão, né? Eles ficaram preocupados, né? Quando viu o Senhor Jesus ascendendo aos céus. Os anjos agora testemunham da segunda vinda de Cristo Jesus. Falei: olha, esse que você está vendo subir, que esteve com vocês, é assunto aos céus, e do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Ou seja, os anjos estão confirmando as profecias e falando diretamente que o Senhor Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino de glória aqui. Aí os discípulos correram para o cenáculo, e ali, no número de cerca de 120 pessoas, buscaram por 10 dias o poder do Espírito Santo de Deus prometido por Cristo Jesus. Não somente naquele momento, foi relembrado ali, antes da ascensão de Cristo, mas o Senhor Jesus já tinha falado para os discípulos. Em João capítulo 14, 15 e 16, o Senhor prepara isso. Ele diz o seguinte: olha, não turbe o coração de vocês, não se perturbe por conta dessas coisas, eu vou enviar um outro Consolador para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
E eu quero estar com vocês, eu quero trazer vocês de volta, mas antes desse momento eu vou enviar para vocês um outro Consolador, aquele que seria o meu representante aqui na terra. Então a era do Espírito Santo de Deus na igreja primitiva, ela foi marcada por coisas extraordinárias. O capítulo 2 de Atos, nós vemos a descrição ali do que aconteceu com uma igreja que estava reunida buscando o poder de Deus. Nós vemos que na primeira pregação que Pedro fez, aquele homem que nós conhecemos que capítulos antes, não de Atos, né, os capítulos da história que antecederam esse momento, foi aquele que negou a Jesus Cristo por 3 vezes. Antes que o galo cantasse, negou a Jesus Cristo covardemente, falando até palavras torpes para tentar confundir, porque ele mesmo não falava palavras assim. Agora estava pregando com poder, com eloquência, mas não era algo originado dele, era o Espírito Santo nele falando, e agora ele pregava com algumas características: ousadia, intrepidez. Ele falava com intrepidez e ousadia, falava com coragem. E nesse primeiro sermão, muitas pessoas se converteram. A gente sabe muito bem, o relato de Atos 2 diz que 3.000 pessoas foram convertidas no primeiro dia. E aí nós vemos ali outras milhares de pessoas se convertendo a cada dia, se convertendo pela palavra de Deus, que crescia no meio do povo. Isso era obra do Espírito Santo. Era obra do Espírito Santo. Era guiando a igreja, movimentando os seus filhos para pregar o Evangelho. Você sabe muito bem da história daquele eunuco que estava na carruagem indo para sua terra. E Deus, o Espírito Santo, pegou o seu discípulo e colocou lá. Você sabe, você entende que você está lendo? Não é que se ninguém me explicar, disse o eunuco, se ninguém me explicar, como que eu vou entender? Então para aí que eu vou te ajudar. E naquele momento já foi lá, ensinou, explicou sobre Jesus, e aquele homem foi batizado. Depois ele saiu rapidamente dali, o Espírito Santo guiou, ele guiou sua igreja, ele liderou sua igreja, ele comissionou, ele distribuiu dons entre a igreja, e nós vemos que em pouco tempo, já no primeiro século, já metade do reino, ou cerca da metade do reino, já era cristão. A obra extraordinária do Espírito Santo de Deus no tempo do fim é algo que nós devemos, o que aconteceu no passado é algo que vai acontecer no tempo do fim. Ellen White, em um dos seus escritos, ela diz que nós devemos nos concentrar nos estudos da igreja primitiva, porque assim como o Senhor iniciou o ministério da igreja na era cristã, Ele vai terminar a sua obra, mas agora de uma forma muito maior. E vamos ver lá em Joel, o profeta no Antigo Testamento, falando sobre essa profecia maravilhosa, que Paulo faz uso em Atos capítulo 2. Ele fala que nesse momento foi inaugurado naquele momento a profecia que foi dada a Joel no capítulo 2. E vamos ver aqui Joel 2, versículo 23. Esse é o primeiro verso que nós vamos ler do livro de Joel, 2:23. E diz assim: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera. Essa é a leitura, e essa leitura que nós fizemos agora, é na Nova Versão Internacional. Mas quando você pega uma versão mais antiga, você vai ver que ela fala da chuva temporã e chuva serôdia. Primaveras e de outonos. Chuva forte, chuva importante para plantar e outra chuva importante para colher. Essa linguagem é usada pelo profeta porque é a linguagem da época. As pessoas que recebiam essa mensagem eram pessoas que viviam da agricultura, viviam da lida rural.
E é interessante porque o Senhor usou os seus profetas, inspirou os seus profetas, mas o próprio Jesus usou a natureza para nos ensinar lições profundas do seu amor e de sua graça. E aqui ele usa essa linguagem, porque ele introduz assim através do profeta dizendo: vocês devem se alegrar, vocês devem ficar felizes, porque vai descer chuva sobre vocês. Eu não tive o privilégio de criar, de viver ou de ser crescido em áreas rurais. Porque, olha, deve ser algo extraordinário. Quem está ouvindo e viveu sabe muito bem do que eu estou dizendo, quão extraordinário é ver que os esforços que são feitos para que as plantações aconteçam ali, da nossa parte, trabalhar a terra, jogar a semente, fertilizar e tal, mas depois é esperar por algo que está fora do nosso controle. É a chuva, porque se não vier a chuva, a plantação daquele ano, daquela estação não vai vingar. Eu me lembro uma vez que estava fazendo uma semana de oração no interior do Rio Grande do Sul e tivemos a oportunidade de visitar uma vinícola. E lá chegamos, eu amo uva, amo suco de uva demais. Eu falei, eu quero comprar suco de uva direto da fonte, de pessoas que fazem. Eu falei, então vamos lá, tem um vinhedo aqui que vocês vão... E aí o pastor me levou até essa plantação de uva, coisa mais linda, né? E aí conhecemos o dono estava lá. E aí conversando um pouco ali e tal, ele estava um pouco triste porque aquela plantação que ele teve, ele não colheria a sua capacidade completa. Eu falei, mas o que isso significa? Significa, por exemplo, que de tudo que eu plantei aqui, eu poderia colher, produzir cerca de 300 mil litros de vinho e de suco. Falei, uau, e quanto que você vai, olhando para aquele parreiral de uva, quanto o senhor vai conseguir fazer aqui? Falei, se muito, eu vou conseguir fazer uns 140 mil litros aqui, ou seja, menos da metade. Menos da metade. Mas por que isso? Porque não choveu o suficiente. Então, a alegria, quando o profeta diz aqui, vocês devem se alegrar porque a plantação vai vingar, porque vai vir chuva. A chuva temporã vai vir, a chuva de preparo. Essa chuva temporã é aquela que é a chuva quando os agricultores vão preparar ali tudo bonitinho para que o grão germine e saia ali, né? Nesse caso aqui, ele está falando diretamente de plantações de cereais, né? Plantações de cereais. Então, ele deveria plantar nesse tempo de chuva para que a chuva temporã possa fazer germinar o grão. Mas depois de um tempo, deveria vir a chuva serôdia, que são as chuvas torrenciais. Eu me lembro por experiência, durante os meus 4 anos na universidade, no Centro Adventista Universitário, no NASP, lá em Gerro Coelho, que quando saímos para comportar no mês de dezembro, o milho, que já tinha sido plantado anteriormente, estava mais ou menos a pouco menos que 1 metro do chão, ou 1 metro, em dezembro. Mas, por causa da vinda das chuvas de janeiro, no hemisfério sul, a vinda da chuva de janeiro ali, aquela chuva torrencial, chove muito à tarde e tal. Quando a gente voltava em fevereiro para o início das aulas, aquele milharal, que era bem pequenininho assim, já não dava mais. E era absurdamente rápida o desenvolvimento do milho, né? Aquilo que era 1 metro, agora passou de 2 metros. E nós vemos ali, podíamos ver os milhos já maduros para serem colhidos, por causa dessa chuva torrencial. Então havia muita alegria. E o Senhor usa esse vocábulo figurativo para nos ensinar o que vai acontecer. O que aconteceu nos primórdios da igreja e o que iria acontecer quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Ele diz o seguinte: vou preparar a igreja, o evangelho será espalhado em todo o mundo, todas as nações, como aconteceu nos primórdios da igreja. Vai acontecer exatamente isso. E quando acontecer isso, as coisas irão acontecer do jeito que foi profetizado, mas antes da minha vinda, vai descer uma outra chuva, o refrigério pela presença do Senhor, o Espírito Santo vai tomar os corações. E agora a gente vê Joel capítulo 2, versículo 28, e esse é o resultado, antes da volta do Senhor Jesus.
E acontecerá depois, Joel 2, verso 28, acontecerá, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E verso 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Todas as perguntas que brotam do nosso coração quando, por exemplo, nós olhamos para o cenário mundial. Todas as nossas inquietações em relação a tanta injustiça, tanta maldade, a tanta coisa que estão acontecendo, tanta mentira sendo pregada como verdade, e as pessoas nos milhares e milhões vão acreditando nessas mentiras e vão espalhando essas mentiras e vivendo totalmente contrário à lei de Deus, ofendendo diretamente a Deus, cometendo crime de rebelião contra o próprio Deus. A gente pensa, será que haverá fé na terra? Será que de alguma forma... E quando olhamos para nós mesmos, será que é possível na minha vida ainda eu possa desenvolver esse caráter poderoso que os discípulos tiveram? A resposta está exatamente na palavra de Deus. Não depende de você. Não depende de mim. Ela depende do Senhor. Ela depende do Senhor. A pregação do Evangelho eterno para testemunho de todas as nações é a responsabilidade de Deus. Mas Ele chama a mim e a você para participarmos de tudo isso. Ele quer derramar o seu Espírito sobre nós, mas de uma forma copiosa. Ele quer fazer isso. E eu tenho certeza, você que está nos ouvindo neste momento, você quer participar desse momento ímpar da história, mas não pelos olhos das lentes humanas, mas pelos olhos das profecias da volta do Senhor Jesus. Certamente você quer estar no meio daqueles que estarão pregando com ousadia e intrepidez, do mesmo jeito que a igreja primitiva o fez no passado. A igreja fará agora numa maior quantidade de filhos e filhas de Deus, porque será torrencial. E aí o Senhor diz que a terra escura, ela será iluminada pela glória de Deus. Quando abrimos a Bíblia em Apocalipse, o Apocalipse nos revela as coisas que em breve irão acontecer, mas no capítulo 18 diz que a terra será iluminada pela glória da verdade de Deus. Aonde impera a mentira, a maldade, será caída por terra pelo poder da palavra de Deus. Isso vai ser causado não porque eu sou bom, não porque eu sei cantar, não porque eu sei pregar, não porque eu sei dar estudo bíblico, não, meus irmãos. Isso vai ser causado pelo trabalho extraordinário da chuva serôdia, o Espírito Santo de Deus. O outro segundo advento é tão importante quanto o segundo advento de Cristo, porque se eu não estiver pronto para o outro segundo advento, que seria então o segundo Pentecostes, a chuva serôdia, eu não estarei pronto para alcançar o tempo do fim, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, porque é o Espírito Santo que faz toda a obra em nós. Mas nós devemos estudar mais sobre isso. Obviamente não dá para a gente buscar compreender todo esse estudo num sermão. Mas fica o apelo de Deus para mim e para você. Você deve se concentrar no trabalho do Espírito Santo de Deus na igreja primitiva e naquilo que Deus pode fazer por você hoje. Porque do mesmo jeito que Ele agiu no passado, Ele vai agir hoje. Mas mais uma vez você é confrontado com a sua própria realidade. Mas como eu, um ser tão débil, que pouco ou quase nada tenho feito para avançar na minha fé com Deus, como que eu posso ser usado por Ele?
eu gostaria de concluir dizendo que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar em nós. Mas nós precisamos permitir. Eu não quero dar uma receita de bolo para vocês aqui, de como isso funciona. Eu só quero dizer que através da minha experiência com a palavra de Deus, a minha experiência com Deus, não existe outro caminho senão a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a resposta para todos os porquês. A nossa preocupação não é vencer aquilo que a gente não consegue vencer. A nossa preocupação é estar sempre ao lado de Deus. Nós precisamos concentrar os nossos esforços, meus irmãos queridos, em comungar com Deus. Ellen White, falando sobre Enoque, ela disse que Enoque, no livro Patriarcas e Profetas, ela disse que Enoque tinha as mesmas chances de cair na depravação desse mundo, porque ele também era um ser como nós. Mas ele decidiu comungar com Deus. Ele decidiu gastar tempo com Deus, desgastar-se com Ele. E à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, aquele gelo do coração, aquela insensibilidade do nosso coração, aquela falta de fé vai caindo, porque o sol da justiça se aproxima de nós e a era glacial do nosso coração se esvai, porque vem o calor do Deus Todo-Poderoso. Então, você deve comungar com Deus. Você deve mostrar, expor para Ele: Senhor, eu estou ouvindo essa mensagem hoje, mas eu gostaria que o Senhor começasse a sua obra em mim. Mas eu não tenho vontade de estudar a palavra de Deus. Você pode falar francamente. Aliás, como não ser sincero com Deus que sabe de todas as coisas? Você pode abrir o seu coração dizendo: Senhor, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade de orar. Os afazeres, a correria do dia a dia, as distrações da vida, me faz com que eu não tenha vontade de fazer isso. Mas eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero ser usado, eu quero estar preparado para isso, mas eu não tenho forças. Aí o Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer: filho, essa é minha obra em você. Porque quem opera tanto querer quanto efetuar não é você, sou eu. A fé que você precisa desenvolver para tomar posse das promessas é oriunda de Deus, não de nós. E o Senhor Jesus fala para mim, para você, dizendo assim: filho, deixa eu fazer tudo por você. Eu quero fazer tudo por você. Mas olha, eu tenho falhado vez após vez. Não, eu sei, o falhar é seu, isso aí é seu, mas o vencer é meu. Eu digo para você que em Cristo você é mais do que vencedor. Eu digo que não há condenação se você estiver coberto da minha graça. Eu digo para você, se você buscar todos os dias de todo o coração a minha presença, comungar comigo, eu vou ser suficiente na sua insuficiência. Eu vou ser completo na sua incompletude. Eu serei aquilo que você não pode ser em você. E aí você vai entender que toda vitória espiritual não é ganha pelos braços de carne e osso. Toda vitória contra os dardos inflamáveis do inimigo que querem minar a nossa fé não podem ser ganhadas por esforços humanos, mas é pela graça de Cristo Jesus. Lá no passado o Senhor nos lembrou que não deve faltar o óleo sobre a nossa cabeça e nem as vestiduras brancas, comunhão com Deus. Você quer ter fé, comunhão com Deus, quer estar preparado para a chuva serôdia, para o outro segundo advento, que é a chuva serôdia, o grande Pentecoste, que logo vai acontecer, porque esse é o próximo evento. Antes da volta do Senhor Jesus, tem um outro evento que vai acontecer. Antes da pedra cortada sem auxílio de mão que atinge os pés da estátua, neste mundo aqui, de Daniel capítulo 2, antes, a chuva serôdia vem. Então, o próximo evento é a chuva serôdia, então você tem que estar preparado para isso. Mas não é você que se prepara, é a tua comunhão com Ele. Ele vai fazer em você. Porque o Senhor mesmo disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Meus irmãos,
todas as respostas para as nossas indagações, elas são respondidas, ou pelo menos sanadas, pela comunhão com Deus. Hoje, Deus está chamando a mim e a você a não darmos ouvidos, pelo menos primariamente, em alguns, nem dar ouvido para as coisas desse mundo, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça com todo o seu esforço. Aquilo que o agricultor pode fazer é preparar o solo e colocar a semente. A semente Deus colocou no meu coração e é Ele que faz germinar o Evangelho em mim. Então permita o Senhor, que é o agricultor, fazer a obra em nós. Se precisar cortar galhos em nossa vida, vai doer, mas vale a pena. Deus só está preparando a gente para algo muito melhor. Ele diz isso em João capítulo 15. Aquele que permanece em mim, eu vou podar, porque tem coisas que impedem o crescimento. E Ele vai cortar, deixa Ele fazer a obra em você. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, você vai ser contado entre os salvos, não por causa dos teus méritos. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, Ele vai te chamar pelo seu nome, porque você aceitou o cumprimento da promessa que Ele fez pelos seus profetas. Então hoje é o dia de entregar o coração por completo ao Senhor Jesus. Estamos vivendo no limiar, no final da história terrestre deste mundo. E Deus nos chama neste momento para viver uma vida de comunhão com Ele. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Deus em primeiro lugar. Em tudo, faça isso, busque Ele, e quando Ele voltar, Ele vai te chamar de bendito. Entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação deste mundo, antes mesmo da fundação deste mundo. Será um grande evento. A minha oração é que você, igreja de Deus, desperte-se pelo barulho das profecias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, nos perdoe porque temos colocado fones de ouvido dos barulhos, das inquietações do nosso coração. Temos concentrado a nossa energia naquilo que não nos satisfaz e nos sentimos fracos e débeis. E olhamos para o passado e vemos que jamais conseguiremos alcançar uma ousadia ou uma intrepidez como a de Pedro, que em face à morte disse: não sou digno de morrer como meu Senhor, se é para crucificar, me faça isso de cabeça para baixo. Quanta coragem! Mas essa não é uma coragem de Pedro. É algo que o Senhor operou nele. Essa ousadia, essa intrepidez, venha causar em nós, Senhor. Venha causar um terremoto na nossa vida. Venha chacoalhar as estruturas da nossa vida. Venha nos fazer lembrar das suas promessas verdadeiras e fiéis. Mesmo no meio de tanta dor, quantas pessoas, Senhor, estão sofrendo, e quantos serão muito mais os sofrimentos antes da tua volta. Mas, Senhor, ajude-nos a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olhar, Senhor, para cima, como Moisés, como aquele que vê o invisível. Ajuda-nos a estarmos além daquilo que os olhos humanos podem ver. Opera a tua boa obra em nós, Senhor. O Senhor começou a tua obra. E se tem alguma coisa que está falhando aqui, tem que ver com a gente. Então transforma as coisas que estão falhando, Senhor. Venha podar, venha lapidar as arestas do nosso coração. Queremos frutificar, queremos ser um cheiro de vida para a vida. Queremos ser um perfume da graça de Cristo, recipientes da sua graça. Queremos ser um vaso de honra em tuas mãos, Senhor.
Começa a tua obra, Senhor, começa a tua obra poderosa, chacoalhando a gente. Que as profecias venham tremer, fazer tremer o nosso coração. E, Senhor, com ousadia e intrepidez, a nossa vida e as nossas palavras vindas de Ti, alcance outras pessoas pelas quais oramos, pelas quais torcemos para que aceitem o Evangelho. Senhor, venha terminar a sua obra. Venha reavivar a Tua igreja. Sopra Teu Espírito sobre nós. Derrama chuva sobre nós. Venha, Senhor, fazer com que esse grão que já foi plantado já dê frutos para a Tua honra e a Tua glória. E que muitas pessoas, Senhor, que estão Te ouvindo neste momento, sejam tocadas pelo braço maravilhoso, a mão maravilhosa e carinhosa do Senhor, através do Espírito Santo. E que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e nossa mente. Guarde para sempre. Queremos estar contigo na Nova Jerusalém, no novo céu e nessa nova terra que o Senhor nos prometeu. Nós oramos e nós pedimos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve virá com poder e grande glória para nos buscar. Amém, Senhor. Amém.